Claro. Entendeu? Tá, ok. Olá, meus queridos. Bom dia. Sou o professor João Paulo, do IFPA Campos Breves. Vamos iniciar mais uma parte da programação do primeiro simpósio Marajoara de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, o primeiro CIMECT, organizado pelo Instituto Federal do Pará, Campos Breves. E nesta sua primeira versão, o evento traz um tema bastante desafiador, falando sobre a inteligência artificial, né? Este tema que é desafiante não só para a academia, mas também para a sociedade em geral, já que a inteligência artificial ela está presente no cotidiano de muitas pessoas. Talvez um exemplo mais recente que a gente pode trazer sobre o uso da inteligência artificial são as eleições municipais no último domingo, né? Pois o voto eletrônico ele tem como base a inteligência artificial. Então, desta forma, os cidadãos brasileiros eles puderam exercer o seu direito democrático de escolher os seus representantes por meio de uma tecnologia que permitiu computar os votos em poucas horas e anunciar aqueles que foram eleitos pela população. Tendo a inteligência artificial tão presente em nosso cotidiano, nós vamos, a partir de agora, conhecer como as tecnologias têm contribuído para a agricultura. Nós sabemos que o Brasil é um país de forte desenvolvimento agrícola, tendo nesse setor a maior parte da geração de riquezas. Tecnologias para a agricultura é a palestra que teremos a partir de agora. E ela tem o objetivo de apresentar o uso de tecnologias como implementos agrícolas, tratores de baixo custo, tecnologias de semente. Vamos falar sobre produção em ambientes protegidos, a produção hidropônica e aquapônica, dentre outras tecnologias. Para falar sobre esse tema de tecnologias para a agricultura, nós contaremos com a participação do professor Haroldo Ferreira de Araújo. Ele é formado em agronomia pela Universidade Federal do Ceará. Ele também é mestre em irrigação e drenagem, também pela Universidade Federal do Ceará. Ele é doutor em engenharia agrícola, com ênfase em construções rurais e ambiente, pela Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp. Ele tem experiência no desenvolvimento de pesquisas e projetos de extensão, com ênfase mais forte na atuação de desenvolvimento tecnológico. Atualmente, o professor Haroldo, ele é professor no IFPA Campos Breves. Ele também coordena a especialização em agroextrativismo e desenvolvimento rural sustentável. É coordenador substituto de pesquisa e inovação no IFPA Campos Breves. Professor, obrigado pela apresentação, professor. Primeiramente, agradecer. Bom dia a todos, né? E agradecer a presença de todos aí participantes desse evento. Agradecer em especial a presença dos nossos alunos aí, que está em peso assistindo a nossa palestra hoje, agora, nesse momento, e dar as boas-vindas aí a todos. Espero que a gente chegue a uma expectativa aí além daquela que a gente está esperando. Então, falar sobre tecnologias para a agricultura é um mundo muito vasto, porque tem tecnologia desde aquelas de baixo custo, como aquelas de alto custo, que chega a quase 3 milhões de reais. Mas, hoje, nessa palestra específica, visando um público mais
da agricultura familiar e aquelas pessoas que pretendem ingressar aí na área da agricultura, que é uma área em plena ascensão, como todo mundo sabe, né? A gente vai dar prioridade àquelas tecnologias mais básicas, mais baratas, de baixo custo, que a gente fala. Então, para começar, quando a gente fala em tecnologia, a gente lembra logo. E aí depende muito de quem está à frente desse pensamento. Por exemplo, o pessoal da informática, se pensar em tecnologia, pensa logo num tablet, controlando todos os tratores, controlando tudo que for possível tentar dentro de uma fazenda agrícola, uma empresa agrícola. E aí, tem outras. Pensa-se em automação de tudo quanto tipo de equipamento, irrigação, colheita, de beneficiamento do produto, dentre outros. Pensa-se também que está por trás disso muito software, muita inteligência artificial, e tudo isso realmente faz parte da agricultura atualmente. A gente pensa que a agricultura é só colocar uma semente no solo, mas na verdade não é. Tem todo um processo envolvido aí que faz com que a agricultura da gente consiga abastecer nosso país e até países vizinhos, e mandar parte da nossa produção para fora. Então, para a gente iniciar, saindo dessa parte mais tecnológica de automação da área agrícola, a gente vai falar um pouco sobre as principais tecnologias mais de baixo custo que eles têm, que a gente pode simplesmente lançar mão dela para ser utilizada aí para aumentar a eficiência produtiva e até mesmo aliviar a penosidade do trabalho agrícola do nosso agricultor, com simples tecnologias aí. Então, o objetivo da gente aqui é mostrar as principais tecnologias que podem ser utilizadas pelos agricultores, no sentido de aliviar a penosidade do trabalho no campo e aumentar, consequentemente, a produtividade desse produtor. Então, quem nunca fez uma irrigação manual aí de canteiros, sabe que você carrega baldes de água para fazer irrigação. Outro exemplo, quem nunca pegou no cabo de uma enxada. Quem pegou num cabo de uma enxada para capinar algum local sabe que o trabalho é bastante pesado. E aí, quanto mais a hora do dia vai passando, esse trabalho vai ficando mais penoso ainda. Então, aqueles que já pegaram no cabo da enxada sabem muito bem o que eu estou falando. Aqueles que nunca pegaram, experimentem. E aí sim, a gente aprender a dar valor nas coisas dos agricultores familiares, sabe que o trabalho é bem árduo para poder chegar naquele alimento que chega naquela feira que você está comprando. E muitas das vezes a gente não quer pagar o que o produtor está pedindo. Outro tipo de trabalho é a roçagem e a produção de canteiros, né? Tudo isso já existe tecnologias que dá para ser utilizado e aumentar muito a eficiência do trabalho e, além disso, aliviar a penosidade desse trabalho. Fazer canteiro é muito pesado também, porque você tem que cavar o solo, tem que forrar esse solo, levantar ele para poder fazer os canteiros. E aí, agora, a gente vai mostrar algumas tecnologias no sentido de melhorar esse trabalho e aumentar a eficiência produtiva desses mesmos trabalhos que são executados manualmente pelo homem do campo. A primeira dela aqui é uma tecnologia de baixo custo para o preparo do solo. Tem, olhando nessa foto aqui à direita, à esquerda, vocês estão vendo uma enxada rotativa. E aqui do lado, o outro é uma enxada rotativa mais com um motorzinho Taubata, fazendo esse preparo do solo aí. Isso aumenta muito a eficiência do trabalho desse produtor. Tratos culturais. Nós temos tratos culturais, em vez de estar capinando essa área entre as linhas de cultivo, a gente usa essa enxada aqui, que tem vários modelos no mercado, que faz a capina já com esse equipamento. Só vai empurrando ela no meio das fileiras, e aí você gradoa
esse espaçamento entre uma enxada e outra, e aí ela faz o mesmo trabalho que você está fazendo com uma enxada manual, só que aí agora via equipamento específico para fazer isso. O outro quem nunca viu uma roçadeira, né? Fazer roçagem de mato, por exemplo, de estar usando um teçado, uma foice, ou outro equipamento para uso para esse fim, a gente utiliza aí uma roçadeira que aumenta bastante a eficiência desse trabalho. Manejo e controle da irrigação. Irrigação nada mais é de que você colocar água para suprir a demanda hídrica das plantas, né? E o que a gente faz, quando a gente está com as plantinhas em casa, a gente faz uma molhação, não é irrigação, né? Porque a gente não leva nenhuma consideração, só leva em consideração ali, ó, coloco água de manhã e à tarde, pronto, né? Melhor. Então, mas a irrigação em si, ela é um processo controlado de colocar água na planta. Então, tem uma foto aqui do lado direito que mostra um sistema chamado de Santeno. Nada mais é do que umas mangueiras vendidas no mercado, que ela já vem com microfuros, e aí na hora que eu injeto uma pressão de água dentro dessa mangueira, ela forma essa nuvem de água aí saindo por essas microfuros feitos nessa mangueira. O outro é outra tecnologia também já bastante efetiva no mercado, que são os gotejadores, que fazem com que a água saia em pequenas quantidades durante o dia. Gotejadores de 1 litro, 2 litros, 3 litros por hora e assim sucessivamente. Eu vou ver aí à direita. Dentro dessas tecnologias de irrigação, nós temos uma tecnologia bastante simples, que é utilizada não só para irrigação, mas para qualquer outro tipo de material, de produtos que você queira ligar, que são os timers. Os timers e os controladores. Controladores tipo timer. Esse primeiro aqui, esse branquinho, é um timer analógico, o outro já é um controladorzinho um pouco mais robusto, da Amanco, e esse outro também é um controlador de irrigação para fazer a irrigação, para ligar uma bomba ou acionar um determinado mecanismo para colocar água na sua produção, ou mesmo no seu jardim, se você quiser. A diferença entre esses três aqui, a Amanco, por exemplo, esse maiorzinho verdinho, foi o primeiro lançamento da Amanco. Depois, ela tirou ele do mercado e colocou esse outro aqui do meio, na apresentação da figura do meio. Então, não procure na internet por esse verdinho, que você não vai encontrar. Vai encontrar esse outro aqui da Amanco. Eles são utilizados basicamente para jardim, os dois. Por quê? Porque ele é colocado em torneiras. A pressão dele que você coloca, não vai precisar colocar bombas específicas para irrigar. Você coloca ele, acopla ele na torneira, já vem com as adaptações, e aí você programa em intervalos específicos, a gente vai mostrar no vídeo prático, aí, intervalos específicos, ele já vem com uma programação específica. À medida que você gira esse botão do meio dele, e aí ele vai mandar irrigar um determinado tempo que você programou previamente. Outro tipo de tecnologia são as tecnologias de produção, que o primeiro deles é o cultivo protegido. Né? O cultivo protegido garante uma produção mais estável durante o ano e a gente consegue um produto de melhor qualidade. Porém, por ser um cultivo relativamente caro, recomenda-se algumas culturas de alto valor agregado, como, por exemplo, tomate, pimentão, quiabo, pepino, dentre outras hortaliças que têm um maior valor agregado e o ciclo de produção é bem menor. Então, como vocês veem aí nas figuras, produção de tomate cereja, do outro lado, produção de tomate salada, com um alto padrão de qualidade e ainda com aplicação de agrotóxicos o mínimo possível. Mais uma figura aqui mostrando pimentas em gerais e outro quiabo também, que é
dependendo da região do país, são produtos bastante consumidos pelo mercado. E aí, o que se constata no ambiente protegido? O que é o ambiente protegido? O ambiente protegido nada mais é. Você tem uma planta no campo lá, e aí eu quero proteger eles dos intempéries, que são sol, chuva e água. E vento, né? Aliás. Sol, precipitação, que é chuva, né? E ação dos ventos. E aí eu pego e protejo essa planta desses intempéries climáticos, no sentido de dar uma melhor condição para ela sobreviver, para ela produzir para mim dentro desse ambiente. E aí eu tenho várias formas de se fazer essa proteção. Como, por exemplo, utilizando estruturas de alto custo, que são aquelas utilizadas com ferro galvanizado, aço galvanizado, ou então fazer estruturas de baixo custo, utilizando madeira regional e o plástico que é vendido facilmente no mercado aí. Então, o ambiente protegido nada mais é do que eu proteger a planta dos intempéries climáticos. Porém, o plástico tem que ser um plástico específico. Não adianta eu querer colocar com encerado lá de casa preto, que eu comprei ali no depósito, e querer cobrir para dizer, isso aqui é um ambiente protegido, que o professor falou que era só cobrir e deixar a planta coberta. Não é bem assim também. Esse plástico, ele tem uma transmitância, ou seja, ele passa os raios solares, parte dos raios solares para a planta, e aí a planta utiliza esses raios solares para fazer a fotossíntese. Colocando qualquer outro tipo de plástico vai impedir essa transmitância de raios solares e a planta vai morrer. E as formas de cultivo utilizadas nesses ambientes? Basicamente, cultivo em solo, que você pode utilizar, aqueles que você faz canteiros mesmo, e produz dentro desses ambientes. Cultivos hidropônicos, que a palestra anteriores aí foi relacionada a isso, sobre a apoponia, né, que usa também esses cultivos aí. Cultivo hidropônico nada mais é de cultivos em canos, que a gente chama de NFT também. Então, são essas figuras aí, pode ser em canos de 75, 100 milímetros, dá para ser utilizado tranquilamente. Cultivos em bags. Esses cultivos de bags, os bags nada mais é do que sacos preenchidos com substrato específico, e aí eu coloco plantas no espaçamento específico da planta que você vai cultivar, da cultura que você vai cultivar, e aí eu injeto um sistema de irrigação via flecha-irrigação, adubo e água de irrigação ao mesmo tempo, para a planta produzir dentro desses bags. A outra forma é cultivo em vasos. O cultivo em vasos também é com substrato específico, geralmente fibra de coco ou casca de arroz carbonizada, tem vários tipos de substrato no mercado. E aí eu também dou nutrição via água de irrigação também, porque esses substratos não têm nutrição neles, é apenas para sustentação da raiz. E aí eu aloco ele dentro desses vasos e dou uma nutrição suplementar para essas plantas, via sistema de irrigação. As formas de adubação de vasos, bags e até mesmo solo. Existem máquinas bastante caras no mercado para fazer essa, que a gente chama, quando a gente utiliza adubos mais via água de irrigação, a gente chama chamado de fast irrigação, que nada mais é do que a aplicação de adubos via água de irrigação. Então, existem máquinas bastante caras para fazer isso, chega a 500 mil reais, e existem máquinas baratas também, 12 mil, 6 mil, de 1.000 a 6 mil reais, a 12 mil reais, existem máquinas que faz bem esse trabalho. Aqui a gente mostra duas. Essa primeira, do lado esquerdo, é de uma marca israelense, chamada de Galcon, e aí ela que foi pioneira aqui no Brasil com essa questão de festa de irrigação. Depois surgiram outras marcas aí que faz esse tipo de injeção.
Essa máquina que está do meu lado direito, eu participei da produção dela, e aí ela também faz um trabalho muito parecido com o da Galco, porque foi basicamente retirado um modelo específico da Galco, e a gente dimensionou de forma a atender as necessidades do Brasil, visto que essa máquina que existe aqui no Brasil é de outros países e ela é feita especificamente para atender a necessidade desses outros países, não que não dê. E aí tem vários problemas que acarreta com isso. Que problemas são esses? Problemas como falta de manutenção, a plataforma é totalmente em inglês, pessoa que não souber inglês não consegue manusear ela, e aí, vendo essas necessidades, a gente dimensionou uma de forma a atender e com linguagem simples, de forma a atender às especificidades dos nossos produtores. Como a gente é curioso, geralmente, a gente da área agrícola, a gente é curioso, a gente quer saber de preço. Ah, professor, mas quanto custa isso? É barato para o senhor, porque já está acostumado a trabalhar com isso, então é barato. Então, eu quero saber quanto custa. Aí eu fiz um levantamento de preço na internet, para vocês, a gente comparar aí, vocês saber realmente se é caro, se é barato, na ótica de vocês. Então, primeiro, mangueira Santeno, que é aquela mangueirinha que faz uma aspersão que vem com microfuros. Essa primeira aqui, que do lado, a figura do lado esquerdo. E as mangueiras de tubo cego, que são tubos que a gente precisa furar. Elas são só feitas para distribuir os gotejadores que você vai colocar na sua área. Então, essas mangueiras são chamadas de mangueira de polietileno. Se procura na internet, mangueira de polietileno, e aí vocês vão ver. Aí, coloca mangueira, que mangueira vai sair um monte de coisa no Google. Então, vai se colocar mangueira de polietileno para irrigação, vai sair esse tipo de mangueira que está mostrando. Então, vamos ver. Essa Santeno de 100 metros, que já vem furada, ela custa, em média, aí, R$ 159,00 no Mercado Livre. E essas mangueiras para gotejamento, lembrando que essas mangueiras de tubo cego também tem com gotejadores específicos. Ah, professor, como assim? Já vem com os gotejadores? Já. E aí você só precisa saber qual é o espaçamento que você quer para aquela determinada cultura. Ah, não, eu vou produzir pepino. Ou produzir pimentão, por exemplo. O pimentão, o espaçamento dele é geralmente 40 centímetros entre plantas. Tem mangueiras específicas com 40 centímetros entre plantas, já com gotejadores inline, ou seja, gotejadores vêm embutidos na mangueira. E aí você vai lá e compra essa mangueira para distribuir no seu sistema. Essa, por exemplo, de 15 por 15, espaçamento de gotejadores de 15 centímetros entre gotejadores, 100 metros custa em torno de R$ 57,00. Então, relativamente, o trabalho que você vai ter de carregar água todo dia para fazer a sua irrigação, aqui você não precisa, você vai só acionar lá um registro e deixar pingar aí por 10, 20 minutos até suprir a necessidade hídrica da sua cultura lá, ou saturar o solo, que você queira. Temporizadores, eu não preciso, eu queria também um equipamento que ligasse a minha bomba na hora específica lá que eu quisesse irrigar. Existe os temporizadores, esses temporizadores tipo timer. Esse do lado aqui é um timer analógico, esse outro aqui é um timer digital. São as duas categorias de timers que existem. Esses timers não são utilizados para irrigação, mas para outras modalidades específicas também, para acionar qualquer equipamento. Eu quero que o meu ventilador ligue 7 horas da noite para sair a quentura do meu quarto. Você compra um timer, bota ele aqui na tomada do timer, programa ele que ele vai ligar o tempo que você quiser lá. 7 horas da noite ele vai ligar e vai permanecer ligado o tempo que você disser. Eu quero que ligue 1 hora. Ele vai permanecer ligado 1 hora. Quando terminar essa hora que você programou, ele vai desligar normalmente. Eu quero que meu ar-condicionado faça isso também. Ele faz também no ar-condicionado. O ar-condicionado já tem timers específicos, nem precisa disso também. Então, a gente usa muito esses timers para hidroponia, porque eles fazem a programação de tempos específicos, que vai água para a escala de solução, e
tempos específicos que para essa água de cascalha de produção. Esses time custam em torno de R$ 42,00 e R$ 62,00 na internet. Os outros tipos são temporizadores mais versáteis, que são temporizadores tipo timers também, porém, eles têm uma programação específica mais robusta. Não é aquela programação assim on-off, que a gente fala, que é o do timer, né? Liga e desliga, on-off. Esses temporizadores, eles permitem que você utilize a pressão da sua própria caixa d'água e ligue eles diretamente numa torneira, por exemplo. E aí você aciona, programa eles em determinados programas específicos. A limitação deles é que ele já vem com programação específicas, então você não tem muita versatilidade. Mas essa programação que atende àquela especificidade que eles foram feitos. Como, por exemplo, eu quero irrigar, quero mandar água para minhas plantas lá, eu tenho um canteiro, a minha produçãozinha do meu restaurante, sei lá, e aí eu quero irrigar 2 vezes ao dia. 6 horas da tarde, 6 horas da manhã. 20 minutos. Tem, professor, um controlador que faça isso? Tem. A maioria desses que eu estou mostrando aqui faz isso para você. E aí ele irriga todos os dias, 6 horas da manhã e 6 horas da tarde. E qual o preço desses controladores? Varia de 180, esse primeiro aqui, da Aqualink, R$180, R$179,90. Esse segundo é o do meio, R$239,90. E esse último aqui da Manco, R$187,90. Esse é o preço. Ele tem algumas vantagens, por exemplo, ele permite que você dê mais de um pulso durante o dia, tem uma programação diária ou programação semanal que você queira fazer. E aí existem uns programadores um pouco mais robustos, que são aqueles controladores que já utilizados especificamente para grandes áreas setorizadas. Então, ele tem uma vantagem aí de eu conseguir setorizar várias áreas. Como assim, professor? Setorizar? Eu tenho uma produção de tomate, uma produção de alface, uma produção de coentro, por exemplo. A quantidade de água que você vai dar para esses locais são diferentes. Não é a mesma quantidade. O tempo de irrigação vai ser diferente para cada um. E aí, com esses controladores, você consegue colocar um tempo específico para cada produção que você tem. Porém, ele tem uma limitação. Para mim fazer isso, eu tenho que ter essa figurazinha aqui embaixo, que a gente chama de válvula solenoide. O que é essa válvula solenoide? Essa válvula solenoide é só como se fosse um registro. Quando eu irrigar a área a B vai estar fechada. Quando eu irrigar a C, a e a B vai estar fechada. Então, se eu não tivesse isso, ia irrigar todo mundo ao mesmo tempo. Quando eu acionasse qualquer mecanismo para fazer a irrigação, ele ia irrigar todo mundo ao mesmo tempo. Por isso eu vou lançar a mão dessas válvulas solenoides. Muito desses controladores também exige a necessidade de um equipamento elétrico chamado de contatoras. A gente vai mostrar no vídeo de prático que a gente fez para vocês o que é essa contatora. Essa contatora nada mais é do que um sinal, vem o sinal elétrico desse equipamento, esse sinal elétrico geralmente é de 24 volts, e aí ela passa por essa contatora, a contatora recebe o sinal que é para ligar, e aí ela liga na tensão que a bomba está ligada nela, 220, 110, 3, ou qualquer outra tensão que esteja ligada. Então, há essa necessidade. Geralmente precisa, mas não é caro, em torno de R$120 essa contatora. E fácil de ligar também, é só ler o manual do equipamento. A vantagem desses caras aqui, que são mais setores, que a gente já falou, a programação é diária ou semanal, de forma que a gente consiga ter um controle maior. Porém, é tudo time, tudo tempo de irrigação. É eu que programo o tempo. Não, é 20 minutos, 30 minutos para cada setor. E aí é você que vai dizer isso. Preço desses caras, R$600 esse
Highbid, e esse outro aqui da Chicore é R$ 880 na internet. E aí a gente entra, saindo dos controladores de manejo de irrigação, a gente entra nos cultivadores aí para fazer aquele processo de tratos culturais que a gente precisa aí para cultivar nossa produção. O primeiro deles aqui é essa maquininha aqui, chamada de roçadeira mais cultivador. E aí eu só faço trocar essa cabeça da frente aqui do motor, e aí eu tenho diferentes equipamentos, enxada rotativa, roçadeira, cultivadores, dentre outros aí. Preço, professor? R$ 1.750 em média. O outro é esse outro aqui também, que é o monocultivador. E aí o que é que esse cara faz? Esse cara aqui, ele faz capina e também faz os canteiros para você. E aí você troca só essa parte de baixo aqui. Preço: R$ 2.847,49 o preço dele aí em média na internet. Ah, professor, mas isso é caro para mim. Depende do quanto da área que você tenha. Se você tem uma área de produção de hortaliça que 200 metros quadrados, 300 metros quadrados, e utiliza aí duas pessoas para fazer capina ou para fazer produção de canteiros, colocando na ponta do lápis, você vai ver que isso não é tão caro. Para você pagar uma diária de R$ 70, R$ 80, eu não sei quanto custa a diária aqui na região, mas em média é isso. E aí você fala, não, professor, mas eu pago uma diária. Quando eu pago uma diária para 3, 4 trabalhadores para fazer isso. Beleza, soma essas 4 diárias, e aí a constância que você faz isso. E aí bota na ponta do lápis, e uma pessoa pode fazer isso para você dentro de poucas horas. Outros é a roçadeira multifuncional, que é muito bacana essa. Nada mais é do que uma roçadeirazinha com motorzinho de 2 tempos, todo mundo conhece uma roçadeira, e aí vem vários equipamentos para você acoplar na ponta dessa roçadeira. Como, por exemplo, aqui, uma enxada rotativa, uma motosserra, dentre outros equipamentos aí que você pode ser utilizado nessa roçadeira. Preço: R$ 1.450. O outro é um microtrator monocultivador, de 7 HP, a gasolina. Ele tem enxada rotativa, tem cultivadores. Você pode comprar só os equipamentos, só os implementos da frente dele para ser utilizado. Para a produção das estufas, ou confecção das estufas, a gente utiliza esse plástico aqui, que é um filme plástico de polietileno de baixa densidade. A gente chama de PEBD. PEBD. Que é polietileno de baixa densidade. E aí ele vem com filtro específico e uma espessura específica. E a espessura dele varia de 50 a 150 micras. E aí, à medida que vai aumentando essa micragem, ela vai também automaticamente engrossando aí o preço e a espessura do plástico. Por exemplo, e ela tem comprimentos específicos também, larguras específicas, desculpa. A largura dela é padrão, 3, 4, 5, 6, até 8 metros de largura. O comprimento é de 100 metros. O rolo é de 100 metros. Então, por exemplo, na internet tem um de 6 metros de largura por 50 metros de comprimento. De preço, com 100 micras de espessura. Preço mais frete. Gira em torno de R$ 955, mais o frete. O frete custa em torno de R$ 200. Então, um momento prático aí, para a gente não se alongar muito, só dos principais equipamentos que a gente tem aqui no IFPA, e a gente pode estar utilizando aí e mostrar para vocês como manusear esses equipamentos.
Bem, pessoal, dando continuidade ao que a gente falou lá na palestra, a gente vai ver aqui as tecnologias de aplicação. São aquelas tecnologias mais simples possível que a gente mostra para vocês, de forma que vocês possam utilizar isso no seu dia a dia, no jardim, ou mesmo numa produçãozinha local em casa. Então, aqui nós temos uma mangueira. Essas mangueiras aqui, esse tipo de mangueira aqui, como mostrou, como a gente viu lá, essa mangueira tem gotejadoras inline, significa que os gotejadores, ele vem embutido dentro da mangueira. E aí tem essa outro tipo de mangueira aqui, que é uma mangueira que a gente chama de mangueira cega, que ela a gente tem que furar ela para poder colocar os botões de gotejadores. Então vamos ver primeiro essa mangueira aqui. Essa mangueira, esses botões gotejadores, como está vendo aqui, ó, eles têm diferentes espaçamentos, 10 centímetros, 20 centímetros, 15 centímetros, 30 centímetros. Esse aqui, especificamente, é 40 centímetros entre gotejadores. Entre esse e esse tem 40 centímetros. E aí, você só faz encaixar ele lá na sua área, ou no local que você vai instalar, que a gente vai ver já como faz isso, e ele vai começar a pingar. Existem dois tipos de gotejadores. Um gotejador autocompensante significa que se você colocar uma pressão se ele funcionar com uma pressão de 10 a 20, se colocar uma pressão de 15, ele vai funcionar com a mesma quantidade de água específica. No caso, 2 litros, 3 litros, de acordo com o gotejador que está embutido aqui. Então, e os gotejadores que não são autocompensantes, o que significa? Significa que se você colocar com 10 MCA, uma pressão de 10 MCA, a pressão da sua rua ou da sua casa, vai sair uma vazão. Se colocar com 20, outra vazão diferente. Então, essa vazão vai, com certeza, quanto maior a pressão, maior vai ser a vazão, mais água vai pingar. Então, a gente vai ver como funciona isso daqui. As mangueiras que vêm com tubo liso, ela vem com essa listrinha, que é para você não ficar, quando for furar, e aí você tem furadores específicos no mercado, mas se você não tiver, pode usar um pregozinho desse aqui, ó, que já funciona. Então, ele vem com essa marcação aqui para você botar o gotejador exatamente em cima dela, para não ficar rodando. Senão, quando chegar no final, dependendo do tamanho, chegar no final você vai dar uma volta de 360 graus. Então, esses aqui são diferentes tipos de gotejadores e botões que a gente pode utilizar para esse tipo de mangueira. Esse aqui é um gotejador Metafin de 2 litros por hora. Esse outro também é de 2 litros por hora. E esses aqui são o que a gente chama de microt. Esse faz um raio de alcance bem maior que esse. Esse aqui, o raio dele é de 10 a 15 centímetros no máximo, o bulbo molhado. Esse aqui, o bulbo molhado, até 1,5 metro. Esse também, bulbo molhado de 10, 15 centímetros no máximo. Qual a diferença desse para esse? Esse aqui é da Manco. A diferença é que esses aqui são autocompensantes, esse aqui também. A diferença é que esse aqui é blindado, ele vem fechado. Você não consegue abrir. Esse não, você consegue abrir. Caso entupa, você consegue tirar e desentupir e limpar ele, tranquilo. Já esse não, uma vez entupido, ou você coloca um ácido nele para poder desentupir ou joga fora. Então, aqui vem, todos eles vêm com essa tipo piramidal aqui, e a gente fura a mangueira, furar aqui, técnica para furar, segura com os 2 dedos, aperta e empurra. Pronto, instalou, furou. E aí você coloca o botão gotejador, da mesma forma que furou. Pronto, instalou, está engatado. Então não vai vazar. Ah, professor, mas vai vazar? Não, não vaza. Essas mangueiras aqui são mangueiras que a gente chama de espaguete. Essa mangueira, dependendo do tamanho dela, ela pode ter maior ou menor vazão. Tem uma fórmula específica para se calcular. Essa aqui tem 60 centímetros de comprimento. Dá uma vazão aí de 3, 4 litros por hora. E aí tem, dependendo da cor, essa corzinha aqui tem uma vermelha, tem uma azul e tem outra amarela, que é amarela. E cada uma delas tem um diâmetro diferente. E, professor, como é que eu boto ela na minha linha de irrigação? Você corta ela em bicel, os pedaços específicos, e aí fura da mesma forma com um preguinho desse e engata ela. Na hora que você engatar, ela vai sair, ficar pingando, gotejando. E esse outro aqui, que a gente tem aqui, é um microaspersor.
Esse é um microaspersor tipo bailarina, porque quando ele liga, ele roda isso aqui, ó, e aí chama de bailarina. E aí ele precisa de uma pressãozinha específica, uma pressão de 15 MCA, método de coluna d'água, a gente chama MCA, é método de coluna d'água. E aí ele começa a girar e joga água em torno de 3 metros de diâmetro. A vazão desse aqui é de 30 a 50 litros por hora, dependendo da vazão, porque ele não é autocompensante. Então, a gente vai ali dentro da estufa ver o funcionamento desses dois, dessa mangueirinha e os botões gotejadores. Então, para fazer a conexão dele, a gente compra, isso aqui é uma mangueira de 3/4, né? De 25, a gente chama, a gente compra um adaptador. Esse adaptador aqui é vendido na internet também, que é o mais fácil. Tem um outro tipo que a gente chama de chula, que é uma conexão de uma borrachinha e um engate que você fura a mangueira e conecta na encanação. Esse aqui eu acho bem mais fácil, porque você só precisa enroscar ele aqui na conexão de uma luva mista que a gente fala. E aí como é que faz? Como ele faz uma conexão, uma enroscagem, ó, você só faz engatar ela aqui, ó, e enrosca. Pronto, tá fixa. Ela não sai mais. Então vamos fazer isso aqui para testar ela aqui, vocês verem ela pingando. Mangueira. Vou ligar aqui a botão. Pronto, tá saindo água, fecho aqui só para ver. Pronto. Ó, mostra aqui, pingando. Tá pingando aí em torno de 2 litros por hora. E aí dependendo da pressão, porque eles não são autocompensantes. Eu não sei qual é a pressão que está ali, tá só com a pressão da caixa d'água, mas gira em torno de 15 a 20 MCA. Então vamos testar o outro. Eu esqueci de mencionar como é que encaixa esse. Esse aqui é mais fácil de encaixar na mangueira porque ele tem uma rosca. E aí já é em forma de bicel ele, e aí você já fura ele direto. Não precisa furar com outro material. Ele mesmo fura e aí você só faz enroscar ele. Ó. Enrosca. Pronto. Vamos encaixar ele aqui e fazer o mesmo teste que a gente fez com o outro. Pronto. Na hora que a gente faz isso aqui, ó. Pronto, os gotejadores pingando. Ó, pingando, cada um pingando. Esse daqui, a pressão está muito baixa. Não está saindo como era para sair. Porque a pressão está baixa, tem outras mangueiras funcionando para ali. Então, mas era para dar um raio aqui, tipo a aspersão, um raio aqui de 1,5 m no máximo. E o espaguete também funcionando. Ok? Então, basicamente é isso que a gente mostrar para vocês. Existem outras tecnologias no mercado aí. Dentre aquela que eu mostrei lá na live, que a gente chama de mangueira Santeno, que ela já vem com micros furos nela. E na hora que você coloca a pressão, ela faz uma irrigação para um lado e para o outro, com raio aí de até 1,5 m. Muito utilizado na produção de hortaliças em canteirozinho de até 1,5 m também. Ok, a gente viu aí esse vídeo e a gente, para não se alongar muito, a gente vai abrir a sessão de perguntas aí, que a gente, para finalizar, que já está próximo do meio-dia aí, e qualquer dúvida está à disposição aí para responder. Ok, professor Haroldo.
muito obrigado pelas informações que foram aqui compartilhadas. Então, como o professor Haroldo disse, agora nós vamos ter esse momento para interagir, né, com aqueles que estão nos assistindo, que podem, né, estar fazendo suas perguntas através do chat. Né? Então, não perca essa oportunidade de tirar dúvidas com o professor Haroldo, né, que tem uma grande expertise nessa área do desenvolvimento tecnológico, né, então, poder conhecer um pouco mais sobre o assunto. Então, professor Haroldo, a gente tem uma pergunta aqui do Clebson Palheta. O Clebson nos pergunta o seguinte: a enxada rotativa seria adequada para o cultivo de mandioca na realidade do agricultor familiar? Bem, Cléber, pergunta muito pertinente. A enxada rotativa, qual é o princípio de funcionamento dela? O mesmo princípio de funcionamento da enxada. A única diferença é que a eficiência do seu trabalho vai aumentar com ela. Então, dá perfeitamente para ser utilizada ela no cultivo de mandioca. E ainda, a eficiência é até melhor que a enxada, porque você tem o controle da profundidade do solo que você está cortando esse mato. Ela não entra muito no solo, ela apenas retira esse mato superficialmente do roçado. Então, dá para ser utilizado. Porém, a questão é, como o plantio de mandioca de vocês, cultivo feito em roçado, só queimado, com queima, né? Fica muitos tocos. E esses tocos podem impedir o funcionamento dela. E aí, com a enxada, você tem o controle melhor, porque você acaba usando enxadas pequenas ou adaptando a sua enxada para fazer esse tipo de retiragem de plantas daninhas. Então, esse é o impedimento que pode ocorrer. Mas, se não tiver tantos toques, cultivo já feito em vários anos no mesmo local, dá para ser utilizado perfeitamente. Agrotóxico é um assunto meio complicado. Muitos defendem, outros não defendem, outros amam ou odeiam, né? Na minha visão, o agrotóxico é uma tecnologia de aplicação, uma tecnologia que vem para suprir a demanda nutricional que a gente precisa. Sem eles, infelizmente, não existe produção ainda sem agrotóxico, a não ser aquela produção orgânica, mas que não garante a produção para todos os habitantes do Brasil e do mundo, né? Então, é uma tecnologia, porém, quando ela é bem aplicada, bem manejada, é uma tecnologia como qualquer outra. Então, não existe essa de querer culpar o agrotóxico pela contaminação do solo, se, quando ela é bem aplicada, ela garante que não é contaminado, os alimentos não são contaminados, porque tem um período de carência específico, e assim sucessivamente. Mas é uma tecnologia, sim, que devemos usar quando necessário. Aqui você tem um controle melhor da sua plantação em termos de pragas e doenças, né? E a desvantagem é que ele deixa resíduo, pouco resíduo, mas deixa. Então, acaba sendo uma desvantagem. Quanto mais... E a desvantagem é que ele deixa resíduo, pouco resíduo, mas deixa. Professor, muito obrigado. Achei muito interessante, ainda no início da sua palestra, uma limitação na agricultura familiar. Como o senhor muito bem apresentou, né, no mercado existem diversas tecnologias que estão disponíveis, né, à venda aí,
visando amenizar essa penosidade do trabalho na agricultura familiar, o aumento da produtividade, né? O senhor mencionou a irrigação automatizada, a produção protegida, os diferentes tipos de roçadeiras, né? E é interessante que os dados do IBGE mostram, né, que os municípios do Marajó, os agricultores familiares utilizam muito pouco essas tecnologias modernas, né? Mas aí desenvolve mais sua atividade por meio das tecnologias tradicionais. Eu queria que o senhor falasse um pouco da importância dos nossos jovens, né, que têm acesso ao conhecimento técnico, que conhecem as tecnologias. Eu queria que o senhor falasse um pouco como é que eles podem contribuir no desenvolvimento aí do acesso, né, a essas tecnologias que podem contribuir com a agricultura local. Essa pergunta também. E isso é muito interessante, por quê? Porque os nossos jovens, como extensionista, é que vai apresentar essas novas tecnologias a esses produtores. E esses produtores, eles não usam essas tecnologias, muitas vezes, não é porque ele não tem recurso financeiro para conseguir essas tecnologias, e sim porque ele desconhece que existe essa tecnologia. E aí, a gente, como extensionista, como tentar, eles, quando estiver no mercado de trabalho, inserir aos poucos essa tecnologia com esses produtores, no sentido de aumentar a eficiência do trabalho deles. E a gente bem sabe que trabalhar no campo não é fácil, e principalmente quando a gente está desprovido de alguma tecnologia que auxilie esse trabalho. Então, é muito importante que os nossos jovens aprendam que existem essas tecnologias e que elas podem e devem ser utilizadas no sentido de aumentar a eficiência do trabalho desses produtores. Ok, professor. E o Joilson Lima, né, ele está perguntando sobre os microtratores. O senhor poderia falar um pouco mais sobre eles? Ele pergunta, é a diesel? É a gasolina? Muita diferença no preço? Bem, Joilson, os microtratores têm de todos os modelos. Tem modelo de R$2.000 a modelo de R$15.000. E aí, a partir disso, são modelos mais elaborados que já não entram mais como microtratores. E existe eles tanto a gasolina quanto eles a diesel. Eles também têm de motor com 2 tempos, motores de 4 tempos. E aí existe uma grande variedade no mercado aí desses motores. O mais conhecido deles, que a gente utiliza muito, é o Tobata. Tobata é um dos microtratores mais conhecidos. Então, ele é a diesel, tem ele também a gasolina já, e ele é utilizado para fazer tratos culturais com diferentes tipos de implementos específicos para ele, mas existem outros modelos. São relativamente, tem deles que você utiliza empurrando ele atrás, segurando, empurrando não, segurando só ele, fazendo a sustentação dele atrás, e tem deles que permite que você suba em cima dele e vá manobrando ele normalmente. Então, isso depende do modelo de mercado também que existe. Mas existe uma grande variedade no mercado que podem ser utilizados muito bem por produtores aí com áreas de produção um pouco mais maior. E a Camille Pinheiro, ela está perguntando assim, tem muitos produtores que não são familiarizados com essas tecnologias, né? Ela, professor, que meios, né, poderão ser utilizados para aproximar essas tecnologias, né? Imagino que o senhor até comentou algo aí sobre os nossos... Então, Camilo, essa questão de familiarização de produtores com os equipamentos tem que ser pausadamente. Não pode se chegar, e aí tem que ter todo um trabalho extensionista da Emater, dos órgãos governamentais, no sentido de apresentar isso, porque não basta você apresentar e dizer assim, ó, isso aqui funciona para isso. Você tem que mostrar que ele funciona realmente.
E mesmo mostrando, muitas vezes, como ele é culturalmente, há muito tempo, já utiliza uma mesma técnica, ele vai querer voltar a fazer aquilo que ele fazia antes. Como, por exemplo, aqui no Marajó, eu peguei até um susto, a utilização de facão, de teçado, para roçagem de área. E aí eles me falaram, não, professor, aqui é uma eficiência muito grande, a gente trabalha com facão, mas imagina vocês, um facão cortar uma árvore grossa. Você vai passar muito tempo cortando. E aí existe uma tecnologia simples, uma foice, por exemplo, que você dá 2, 3 cortadas e já corta aquela árvore. E aí você vai ficar cortando com aquele facão. Então, assim, mas mesmo assim, a gente dizendo que isso é verdadeiro, eles não acreditam, não, mas eu já uso facão há muito tempo e tal, a eficiência do trabalho é grande, mas na verdade não é, você sabe muito bem que não é. E aí, a gente tem que trabalhar isso, mostrar realmente que funciona para poder eles acreditarem. Trabalhar com a agricultura é assim, você tem que mostrar que funciona. Então, não basta apresentar, e aí tem que envolver órgãos do governo e até mesmo técnicos extensionistas que está sendo formado, como, por exemplo, guia de campo, mostrar os produtores determinadas tecnologias para ver se eles difundem entre si essas tecnologias e, assim, eles conseguirem fazer uso dessas tecnologias. Ok, professor Haroldo, muito obrigado pelas suas colocações, pela apresentação, né? Sem dúvida, que as tecnologias para a agricultura elas são muito importantes, né? Então, nós já estamos chegando ao final dessa palestra, né? Eu agradeço, professor Haroldo, né? E peço que, se o professor quiser fazer as suas considerações. Bem, agradecer aí a participação no evento, o convite, de estar apresentando essa palestra aqui para vocês. Dizer que a gente fica à disposição, deixamos nosso contato para futuras intervenções, no sentido de saber mais sobre o assunto, porque existe uma grande gama dessas tecnologias para a agricultura disponível para ser utilizado pelo agricultor. Então, agradecer aí ao público que está assistindo, aos nossos alunos, os demais internautas aí de todo o Brasil que está assistindo a nossa live, e dizer que a gente está aberto aí a comentários e sugestões no sentido de a gente dar o melhor possível do nosso conhecimento à sociedade. Forte abraço a todo mundo aí, bom almoço a todos. Ok, muito obrigado, professor Haroldo, novamente, né? Essa foi a palestra Tecnologias para a Agricultura. Nós agradecemos o professor Haroldo e aproveitamos para agradecer também a todo mundo que nos acompanhou aí nessa palestra, né? Aproveito para agradecer também o André, a Denise e o Fábio, que são nossos intérpretes de Libra, que estão fazendo um excelente trabalho. E agradecer a toda essa turma, essa equipe que tem organizado o primeiro CIMECT. Um grande abraço a todos. Eu aproveito para convidá-los para a nossa próxima atividade, que será às 14 horas, né, que será uma mesa redonda com um tema muito importante: dimensões da inteligência artificial na educação. Ensino remoto e EAD na contemporaneidade. Conhecimento, espaço, um bom almoço.